Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre Kharkiv, mas também sobre a grande onda de ataques ucranianos ao território russo na madrugada dessa sexta-feira. Bom, segundo autoridades locais, bombas guiadas russas mataram pelo menos 2 pessoas e feriram outras 13 na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, na sexta-feira. Ainda não está claro o que os ataques visavam especificamente, mas o governador regional disse que os feridos são civis. Conforme explicou o governador Leshner Rubov no Telegram, entre os 13 feridos, 4 estão em estado grave. Bom, para quem não sabe, gente, Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e suas redondezas têm sido alvos frequentes de ataques russos que se intensificaram nos últimos meses, focando principalmente em infraestrutura e energia. Zelensky acusou Moscou de tentar reduzir a cidade a escombros. Enquanto isso, segundo fontes e vídeos compartilhados nas redes sociais, um ataque de drones ao porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro, na madrugada de sexta-feira, atingiu o terminal de produtos petrolíferos em Port Picheprom e o porto de petróleo Cheskharis. O porto foi fechado logo após o ataque, mas, de acordo com fontes da indústria de dados da LSEG, retomou as operações de carregamento de petróleo do porto de Cheskharis e do terminal de óleo e combustível. No entanto, segundo fontes, as operações de carregamento de produtos petrolíferos do terminal em Port Picheprom, em Novorossiysk, continuam suspensas. Veja o que disse o governador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, no Telegram. O regime de Kiev falhou em tentar atacar objetos civis em Novorossiysk. Como resultado da queda dos drones, incêndios foram provocados e agora estão sendo extintos. Novorossiysk é o maior porto da Rússia no Mar Negro e é um ponto-chave para a exportação e trânsito de petróleo e produtos petrolíferos no sul da Rússia. O porto também carrega petróleo proveniente do Cazaquistão e do Azerbaijão, além de manusear grãos, carvão, fertilizantes minerais, madeiras, contêineres, alimentos e cargas químicas. Segundo o Ministério da Energia do Cazaquistão, as instalações do consórcio de oleoduto do Cáspio, que exporta petróleo do Cazaquistão pelo Mar Negro, estão operando normalmente após o ataque de drones durante a noite na cidade portuária russa de Novorossiysk. Bom, gente, voltando ao tema de Kharkiv e sabendo que em guerra a primeira vítima é a verdade, Putin disse hoje que a Rússia está tentando realmente criar uma zona tampão ali na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, que fica bem pertinho da fronteira russa. Ele disse, no entanto, que não está interessado em tomar a capital da região, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Esses comentários foram feitos durante sua visita oficial à China. Veja o que ele disse. O que está acontecendo em Kharkiv é culpa dos ucranianos também. Eles estão disparando contra áreas residenciais dos territórios fronteiriços, incluindo Belgorod. Civis estão morrendo nessas áreas. Estão disparando bem no centro da cidade em áreas residenciais. Eu já disse publicamente que, se isso continuar, seremos obrigados a criar uma zona de segurança, uma zona sanitária. É isso que estamos fazendo. Quanto a Kharkiv, não há planos atualmente para capturar a cidade. Bom, gente, mas independente das falas, os combates na Ucrânia se intensificam, embora, de acordo com o principal oficial militar da OTAN, as forças armadas russas não estão conseguindo fazer avanços realmente importantes. Isso tudo acontece quando as forças ucranianas estão em batalhas intensas com as tropas russas pelo controle de Vovchansk, uma cidade importante ali perto da fronteira com a Rússia. A situação é tão grave que os ucranianos estão retirando milhares de habitantes dessa área. O general Christoph Kavoly, comandante supremo aliado na Europa, disse o seguinte: os russos não têm os números necessários para um avanço estratégico. Não acreditamos que eles tenham a competência e a capacidade para operar na escala necessária para explorar qualquer avanço com vantagem estratégica. Bom, por sua vez, Kiev afirma que conseguiu conter o avanço russo, mas um alto funcionário de Moscou diz que o exército russo tem recursos suficientes para continuar. Nos últimos dias, Vovchansk tem sido o foco dos combates. A operação russa na região de Kharkiv começou na semana passada. Essa é a incursão fronteiriça mais importante desde o início do conflito. Eles estão tentando criar ali uma zona tampão na fronteira para evitar novos ataques ucranianos, como os que atingiram Belgorod recentemente. Bom, gente, a artilharia ucraniana na linha de frente de Kharkiv está enfrentando uma nova e intensa ameaça dos drones kamikaze Lancet da Rússia. Esses drones, com suas asas em formato de X e vários quilos de explosivos, têm sido um grande perigo para as forças ucranianas há mais de um ano, mas agora a situação parece que piorou. Imagine estar na linha de frente como a equipe do Obus 2S1 Gvozdyka da era soviética da 42ª Brigada. Eles são constantemente bombardeados por esses drones, com um chegando a cada 10, 15 minutos.
Segundo o comandante de 21 anos, conhecido pelo seu codinome Artista, eles nunca viram nada como a atual barragem de Lancet em Kharkiv, apesar da ampla experiência em outras zonas de conflito intenso. Samuel Bennett, um especialista do Centro para uma Nova Segurança americana, notou um aumento nos relatos de ataques de Lancet nas redes sociais pró-Rússia. Esses drones trabalham em conjunto com drones de reconhecimento, criando uma rede de vigilância aérea implacável que deixa as equipes ucranianas se sentindo constantemente observadas. O artista explicou que geralmente há de 1 a 5 drones sobrevoando a área deles em qualquer momento e em toda a frente esse número é muito maior. Os lances mergulham de várias centenas de metros no ar com velocidade e precisão devastadoras. Correspondentes da imprensa testemunharam as consequências de um ataque de lance em um tanque ucraniano, agora uma carcaça queimada com sua munição espalhada ao redor. Acaba sendo um lembrete da eficiência mortal desses drones. Em um ambiente assim, até zumbido de insetos podem ser confundidos com um drone, fazendo os soldados ficarem sobressaltados. Como sabemos, tanto a Rússia quanto a Ucrânia priorizaram o desenvolvimento de drones nesse conflito, mas o orçamento maior da Rússia acaba dando vantagem na produção desses drones de ataque. Apesar dos desafios, a equipe ucraniana conseguiu responder de forma eficaz. O artista mencionou que sua bateria de 5 obuses disparou cerca de 1.000 tiros em resposta à recente ofensiva russa no norte de Kharkiv. Isso, é claro, é um contraste com o racionamento rigoroso de projéteis que experimentaram em locais como Chassivar, outra área que, como sabemos, é intensamente disputada na frente oriental. Lev, um sargento de bateria, descreveu a situação atual como um pouco melhor em termos de fornecimento de munição. No entanto, a necessidade de mais projéteis é constante. Ele notou que os ataques russos, que inicialmente envolviam um número grande de veículos blindados, ultimamente têm contado com menos apoio desses veículos, provavelmente devido a pesadas perdas infligidas pelo fogo ucraniano. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, como você já deve saber, a situação em Rafah está crítica. Yoav Galan, durante uma visita à área de conflito, falou que tropas adicionais vão entrar na cidade e que a atividade militar vai se intensificar ainda mais. Essa movimentação preocupa vários países, já que Rafah, na fronteira com o Egito, é um refúgio para centenas de milhares de civis deslocados de outras áreas. O exército israelense está afirmando que os últimos combatentes do Hamas estão escondidos em Rafah. Mesmo enfraquecido, o grupo palestino ainda consegue disparar foguetes contra Israel. E após 223 dias de guerra, esses combatentes continuam espalhados por toda a faixa de Gaza. Lembra daquela declaração do exército israelense em janeiro dizendo que tinham desmantelado um Hamas no norte de Gaza? Pois é, a realidade no terreno mostra outra coisa, já que os militantes voltaram a aparecer em Jabalia, no norte. O pesquisador Kobi Michael, do Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Israel, fez uma análise bem interessante. Ao nos retirarmos do norte, deixamos um vazio. Devemos aprender com isso. Se abandonarmos uma área em Gaza, o Hamas volta. Infelizmente, nossa retirada permitia ao Hamas recuperar forças. Israel diz que já desmantelou 20 dos 24 batalhões do Hamas, mas com um exército composto principalmente por reservistas, não tem meios para manter uma presença contínua em toda Gaza. Kobi Michael acredita que o exército israelense precisa permanecer em Gaza até erradicar completamente o Hamas como organização estruturada. Depois disso, as operações podem mudar de foco. Uma vez desmantelado o Hamas, podemos nos retirar de Gaza e nos posicionar nas fronteiras internacionalmente reconhecidas. E com base em informações precisas, poderemos entrar em Gaza para operações específicas, como já fazemos na Cisjordânia. Apesar das perdas, o Hamas ainda consegue manter uma guerrilha ativa. Suas células são independentes e continuam atacando as tropas israelenses usando túneis para se moverem e desaparecerem rapidamente. Na quarta-feira, Ismail Haniyeh, líder do Hamas, afirmou que o movimento islâmico está disposto a resistir e que decidirá, junto com outras facções palestinas, a governança em Gaza após a guerra. Diante dessa situação, o rei do Bahrein convocou uma conferência internacional pela paz no Oriente Médio, antes de uma reunião de líderes árabes para discutir o conflito. Hamad bin Issa al-Khalifa, na abertura da 33ª cúpula da Liga Árabe em Manama, pediu apoio ao pleno reconhecimento do Estado da Palestina e sua adesão às Nações Unidas. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, também fez um apelo importante. Ele chamou a guerra em Gaza de uma ferida aberta que ameaça infectar toda a região e pediu a libertação incondicional de todos os reféns e um cessar-fogo humanitário imediato. Ele deixou claro,
Qualquer ofensiva contra Rafah é inaceitável, especialmente considerando o grande número de deslocados na cidade. E Mohamed Abbas, presidente da Autoridade Palestina, também não poupou críticas ao Hamas. Durante a reunião da Liga Árabe, ele acusou o grupo de ter dado pretexto a Israel para atacar Gaza, resultando em morte, destruição e deslocamento de centenas de milhares de pessoas, Como temos comentado, desde o início do conflito, mais de 35 mil pessoas morreram em Gaza. E atualizando, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, só nas últimas 24 horas foram registrados 39 mortes adicionais, totalizando mais de 79 mil feridos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.